Olá, estamos começando mais um programa MF Sul Entrevistas aqui na TV Sul. Tá ligado? Ah, bom, agora sim, deu um probleminha aqui no nosso microfone. Estamos ao vivo com você aqui na TV Sul, ao vivo pelo nosso YouTube, TV Sul, pelo nosso site tvsul.com.br e também pelos nossos aplicativos. O aplicativo você pode acessar aí pela rádio MF Sul, que você estará ao vivo tanto pela rádio, também pela TV Sul, tudo aí direto aí no seu aplicativo. E, enfim, nos mais diversos canais aí também no Facebook. Hoje os nossos convidados são o Moacir Agostinho, que é presidente da SIC de Criciúma, e também o empresário e representante da SIC aqui em Morro da Fumaça, Glauber Reco. Vamos começar aqui com o Moacir. Bom dia, Moacir. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui na TV, trazendo um pouquinho da SIC e também deste polo que nós estamos aqui formando em Morro da Fumaça. Bom dia, Glauber. Bom dia, bom dia. Mais uma vez aqui na TV Sul. Muito obrigado pelo convite, né? A gente agradece. Estamos à disposição aí para batermos um papo. Moacir, o que é a SIC e por que esse polo Morro da Fumaça? A SIC é uma entidade que ela completa agora, no dia 18 de junho, 77 anos de atividades. Então, ela é uma das maiores associações empresariais de Santa Catarina. Em Santa Catarina são 148 associações empresariais e nós estamos ali entre a primeira e a segunda associação. Em termos de sede, nós temos a maior sede, a melhor estrutura de Santa Catarina. Acho que muitos que estão aqui nos vendo já conhecem a SIC. E um dos papéis da SIC são hoje 1.650 associados. Nós já tivemos 1.750, perdemos um pouquinho com a pandemia aí, mas o nosso objetivo é chegar a 2.000 associados, pelo menos. E um dos objetivos da SIC é estender o associativismo, porque dentro das associações empresariais nós somos todos voluntários. Ninguém é remunerado, nós temos um trabalho de defesa do empresário. Então, o nosso grande objetivo é defender o empresário. Nesta pandemia, muitas pessoas não entendem, muitos empresários mesmo talvez não enxergam o papel que nós exercemos na defesa da abertura do comércio, na abertura das indústrias, brigando lá com o governo do estado, com o poder municipal, mostrando para eles a importância da economia funcionar com toda a segurança da saúde, com toda a segurança, porque nós também não somos irresponsáveis a ponto de achar de que a pandemia não existe, de que a pandemia não está aí. Não, nós temos que respeitar, nós temos que cumprir as normas, todas implantadas, mas não podemos deixar de trabalhar, porque quem sustenta tudo são os impostos gerados pelas indústrias, pelo comércio, pelos prestadores de serviço. Isso é que faz com que aconteça tudo. E se nós pararmos tudo como foi lá no início da pandemia, o que aconteceu? Os impostos começaram a baixar a arrecadação, o desemprego começou a surgir e, felizmente, depois de 3, 4 meses, a gente conseguiu uma retomada muito grande, mostrando para o poder público de que o vírus não está dentro da empresa. Hoje nós estamos aqui funcionando normalmente, protegidos, com distanciamento. E se todas as pessoas tomassem os cuidados que nós estamos tomando aqui, com certeza, entendeu? A pandemia não vai se alastrar. Então, o que vem acontecendo é que nós, muitas vezes, em festas de família, não é verdade? Em bares, em restaurantes, assim, desprotegidos, porque tem muitos restaurantes que estão cumprindo rigorosamente as normas. O próprio comércio está pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas entrarem no comércio, não é verdade? Então não tem perigo nenhum da pessoa ir ali e ser atendido de acordo com as normas sanitárias, não é verdade?
Então, assim, o nosso papel então, é esse. Então, nós hoje temos na SIC, só para você ter uma ideia, que hoje o que está muito mais em evidência é o micro e o pequeno empresário. Porque o médio e o grande ele tem mais estrutura para se defender, tem estrutura jurídica, ele tem estrutura financeira, ele tem uma série de estrutura. E na pandemia, por exemplo, o pequeno e o médio e o micro empresário, nós criamos na SIC, inclusive, e podemos estender isso também para a Morro da Fumaça, consultoria gratuita em todas as áreas, na área financeira, na área de marketing. Aquele empresário, muitas vezes lá fora, aquela empresa familiar, e quando deu a parada da pandemia, ele não sabia o que fazer. Veio um decreto do dia 15 para o dia 16 de 2020, março de 2020, fecha tudo. Certo. Bom, eu dependo disso, na verdade. Foi um baque, né? Foi um baque muito grande. Então eu vendo eu vendo almoço para comprar janta, praticamente muita gente dessa forma. Então, olha, você não sabe o que aconteceu com muitas famílias, empresas familiares, né? Que muitas vezes trabalha só o pai, a mãe, tem esses 1 ou 2 funcionários pequenos. O baque que foi para essas pessoas. Porque quando vem o poder público e diz assim, ó, fecha a tua porta, tá, mas como é que vai ficar os meus boletos, como se fala, né? Quem vai pagar minhas contas? Entendeu? A primeira pergunta que vem. Quem vai pagar minhas contas? Né? E, infelizmente, o nosso governo, o nosso país, ele não tem estrutura, como outros países bem mais desenvolvidos, de bancar o salário dos nossos funcionários, de bancar toda a nossa parte tudo estrutural que a gente tem para manter uma empresa hoje que a gente sabe que é muito caro. Por que essa extensão em Morro da Fumaça, Moacir? Olha, o Glauber, que está aqui do nosso lado, o Glauber, eu já conheço o Glauber há muito tempo, né? Nós temos uma relação já de amizade de muitos anos. Inclusive, na época, né, ele, o próprio vice-prefeito, né? O Eduardo. O Eduardo, entendeu? A gente tem uma relação. E o Glauber, ele inclusive participou conosco na SIC no ano passado, 2019. 19, porque 20 não teve. 2019, a empresa dele, a Agape, né? Ela participou de um prêmio empresário do ano. E foi para a final, inclusive. Entendeu? Então, o empresário de Morro da Fumaça, associado da SIC de Criciúma, porque nós temos muitos associados aqui, ele participou e começou a trabalhar conosco. Em seguida, nós o convidamos para ser do Conselho Superior da SIC, um conselho superior, então ele participa conosco hoje lá. E então daí surgiu essa provocação, entendeu? De que aqui em Morro da Fumaça tem muitos associados da SIC, tem 55 tinha na época, teve a 70 já. Número bom já. Um número muito grande de associados da SIC. A própria prefeitura, ela utiliza os cartões da SIC para dar alimentação para os funcionários, né? Porque nós temos os cartões onde a pessoa não precisa usar dinheiro, né? Sim. Ela chega no supermercado, ela chega no restaurante, ela chega numa loja e ela faz compras com esse cartão, o cartão ACICARD da SIC. E a Prefeitura de Morro da Fumaça é uma das nossas associadas, inclusive, que também utiliza isso para os funcionários da Prefeitura. E fomos provocados, então, pelo Glauber, por que não estender, por que não trazer para Morro da Fumaça cursos, formação de mão de obra, na verdade, treinamento de mão de obra, serviços que nós temos na SIC, que muitas vezes, trazendo esses serviços para cá, o empresário não precisa estar se deslocando. Os funcionários, ele já trabalha tanto que à noite, muitas vezes, ele fala, mas eu ir lá em Quijão fazer um curso. Será que não vai ter um curso aqui em Morro da Fumaça? Então é nisso que nós estamos trabalhando, né? Para que a gente comece a trazer a SIC para dentro de Morro da Fumaça, né? E essa vinda para cá é para organizar o empresariado daqui de Morro da Fumaça, de tal forma que é uma semente de uma futura associação empresarial de Morro da Fumaça. Esse é o nosso objetivo, né? E no futuro a SIC está junto, mas quando puder andar com as próprias pernas, não é verdade? Por que a gente vai estar aqui presente
a não ser como parceiro, né? Sempre apoiando o empresariado de Morro da Fumaça e de todo o sul de Santa Catarina, que esse é o nosso propósito. Glauber, qual a importância desse polo da SIC aqui em Morro da Fumaça e quais os sonhos aí para o futuro? Então, Beto, como empresário, e a gente está sempre no meio com vários amigos, empreendedores, comércio e tudo mais, as empresas têm suas demandas. As demandas que as empresas têm, desde um cartão, como o presidente mencionou, certificados digitais, certificados para exportação, tem uma série de serviços que nós podemos trazer para a cidade e fazer com que tenhamos mais agilidade, né? Tenhamos mais eficiência. A própria CDL, nós já conversamos com o presidente da CDL, os cartões, a alimentação, cartões de combustível, nós temos também o cartão útil combustível com a SIC, são cartões que podem dar daqui a pouco, direcionando para que seja comprado no comércio da cidade. Ou seja, nós podemos utilizar dessa vinda do polo da SIC para muitos benefícios em Morro da Fumaça. E como mesmo o presidente mencionou, que seja uma semente para o futuro, né? Por exemplo, nós temos grandes empresas em Morro da Fumaça, nós temos inclusive multinacionais hoje, né, na cidade. Né? Temos multinacionais. Nós temos empresas com 500 funcionários. Você imagine uma empresa com 500 funcionários quando faz uma convenção, quando faz algum evento, necessidade de hotel, necessidade de um auditório. E tudo isso ainda nós temos deficiência, né? Então, eu costumo dizer que às vezes nós estamos jogando num time de futebol e todo mundo ataca, todo mundo defende e não tem uma certa organização, né? Então, para o futuro, tem que se pensar nas necessidades também de ter um auditório, de ter um espaço, de ter um local ideal para fazer um treinamento, né? Então, essa vinda do polo, nós podemos acelerar em muito, por exemplo, trazer agora treinamentos e cursos, né? Nós temos alguns auditórios aqui em Morro da Fumaça, a Sermofu tem auditório, o Samai tem auditório, então nós podemos estar utilizando esses espaços para que a gente já consiga criar uma cultura de treinamento, de capacitações aqui na cidade. Isso é muito importante, né? Todos os empresários da cidade, você pode conversar com qualquer um, tem uma dor hoje que se chama mão de obra qualificada. Tá? Isso é uma necessidade, não só de Morro da Fumaça, a gente sabe, isso é por tudo, né? Mas, beleza, mas nós temos que fazer a nossa parte, vamos qualificar então, pelo menos, né? A gente sabe que já existe um movimento agora, se não me engano, com o Senai, de trazer alguns cursos, tem 3 áreas agora que estão criando cursos aqui na cidade, mas tem muita coisa de manutenção, de informática, de TI, por exemplo. Profissional de TI é peça rara, né? Peça rara. Peça rara. E aí vai buscar onde o profissional de TI? E por que não daqui a pouco nós formarmos uma turma aí de 20, 30 pessoas, pegar essas pessoas que estão fazendo TI nas faculdades e fazer uma capacitação, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, por exemplo, que fazem TI acabam trabalhando para fora. E aí a gente fica com a necessidade disso. Então, a grande situação, a grande questão para as empresas, para desenvolver, precisa de mão de obra qualificada. Isso é ponto. Porque máquina, estrutura, isso você encontra no banco, isso você encontra em uma série de locais. A mão de obra não. A mão de obra não se forma do dia para a noite, isso é uma dificuldade. Então, essa vinda da SIC, nós vamos bater muito nisso, né, presidente? Na questão de capacitação, a SIC é expert nisso. Se você entrar lá no site da SIC, tem curso de treinamento todo dia. Então, a gente pode estar trazendo aquilo que é essencial para nós e focar em alguns pontos. Na segunda-feira, nós tivemos um evento de lançamento do Polo aqui no Morro da Fumaça. Tivemos uma participação bem interessante, bem representativa. Numa conversa com o Cláudio Fernandes, que é da Agência Integral, nós discutimos uma bandeira, por exemplo. Nós conversamos, por que não fazer uma rodada de negócios com empresários aqui da cidade que não se conhecem? Às vezes nós temos fornecedores de diversos materiais que as empresas buscam fora do município, buscam fora do estado e tem a solução aqui dentro. Mas porque não tem uma associação, não tem esse polo que faça uma organização das empresas, que pode ter uma página, que pode estar lá disponibilizando quais os serviços, quais os produtos que a cidade disponibiliza.
Então, nós precisamos organizar isso, fazer com que esse network, fazer com que os empresários, diretores, gerentes, né, os empreendedores, o comércio, a gente consiga agregar isso e dizer assim, olha, aqui nós temos isso, aqui nós temos essa necessidade, e entre nós mesmos nós podemos estar resolvendo uma série de situações. Então, às vezes está disperso. Às vezes não, nós estamos dispersos. Sim. Né? Nós temos agora a eleição da Sermofu, agora provavelmente no próximo sábado. Qual é a pauta? Qual é a demanda que os empresários entregaram para os candidatos? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, é verdade. E tu pode ter certeza que todos os empresários têm uma pauta. Né? Então, não teve uma pauta. Por exemplo, a SIC, quando tem eleições em Criciúma, ela monta uma pauta das empresas e entrega para os candidatos, né, presidente? Entrega, olha, nossa pauta é essa, nós precisamos disso, né? É totalmente apartidário, né? Isso nós precisamos para desenvolver a cidade. Então, eu acho que se nós juntarmos, agregarmos, e aí nós vamos agora convidar os demais empresários, né? Nós vamos tentar agregar todo mundo, assim, boa parte, vamos tentar agregar para que a gente se organize juntamente com o polo da SIC e a gente comece a ter um norte, ter um rumo e todo mundo na mesma direção. Eu acho que isso pode dar um salto incrível para a cidade. E isso reflete onde o presidente falou anteriormente. Reflete em arrecadação, em imposto, vai refletir lá na escola, vai refletir lá no posto de saúde, vai refletir nos serviços aí que o governo em geral presta para todos. Muito bem, a nossa conversa hoje é com o presidente da SIC de Criciúma, agora também com o Polo aqui em Morro da Fumaça, o Moacir D'Agostinho, e também com o empresário e representante da SIC aqui em Morro da Fumaça, o Glauber Reco. Nessa conversa com você, por favor, compartilhe aí o nosso canal, essa entrevista com seus amigos, com seus contatos, porque é muito importante, é uma entrevista que certamente vai dar um conhecimento maior para você, que, de repente, como disse o Glauber, nós estamos meio dispersos, principalmente os empresários, os pequenos empresários, enfim, qualquer tipo de empreendedor, qualquer posição de empreendedor possa estar aprendendo, conhecendo e buscando um pouco mais de informação através da entrevista e depois dos contatos com a SIC e agora também com o Polo aqui em Morro da Fumaça. Moacir, nós temos visto, no decorrer da nossa história aqui, mas ultimamente muito claro, outro dia veio uma moça aqui me procurar, perguntando se eu sabia onde é que tinha um emprego. Porque geralmente a gente tem isso aqui, né? As pessoas nos informam. Eu disse, olha, vai no Cine de Morro da Fumaça, que lá tinha, isso já faz uns 6 meses, lá tem mais de 300 vagas, que eu tinha olhado ali, né? E ela assim, então eu vou lá, disse, ela queria trabalhar de cuidadora, né? Eu disse, não, vai lá que lá tem vaga de cuidadora. Tinha 8 vagas de cuidadora. E depois ela voltou aqui, ela disse, Beto, eu disse assim, deu certo lá? Não, não deu, porque vaga de cuidadora precisa de curso. Então, desde os grandes empreendedores até o mais simples trabalhador precisa estar preparado, inclusive para cuidar de pessoas, né? O trabalho social. Como é que tu vê isso? E assim que tem proposta nessa direção? Com certeza. Nós temos, inclusive, os empresários de Morro da Fumaça hoje já utilizam uma plataforma que nós temos no nosso site da SIC, onde nós temos lá ofertas de emprego, tá? De todos os municípios. Então, a empresa que quer oferecer, entendeu? Ela oferece as vagas, ela diz o tipo da vaga, onde é que está localizada a empresa, o que é que ela precisa. E então, quem está interessado, ele manda um currículo para essa plataforma lá? Plataforma que nós temos, né? E vai se candidatar a esta vaga. Então, hoje, para você ter uma ideia, então, temos hoje na SIC em torno de 1.000 vagas. E para Morro da Fumaça, hoje eu não vi, mas aquele dia até a Julita disse que tinha visto, tinha em torno de 70, 80 vagas aqui, cadastradas só no nosso site, entendeu? Só no site da SIC. Só no nosso site. Então, assim, nós vamos pensarmos juntos aqui, a gente teve inclusive conversando com o Clayton, né, que é presidente do CDL, porque nós não queremos vir para cá concorrer com ninguém, nós não queremos tirar espaço de ninguém, pelo contrário, nós viemos para cá para ajudar, porque até lá na diretoria, muitas vezes as pessoas lá perguntam, Moacir,
olha, nós temos que despender energia, tem que fazer, tal, assim, olha, mas é o papel nosso, não é verdade? Então, a gente tem que fazer todo esse papel. Então, eu, com contato com o Clayton, nós vamos verificar exatamente hoje também como é que está a organização do CDL, até que ponto, né, o Clayton até está um pouco desanimado, né, assim, entende? Ele está um pouco mais difícil aqui. Vamos tentar organizar tudo isso junto com o CDL, de que forma nós podemos atuar também em conjunto com o CDL, e aos poucos chamar o empresário. O momento não é propício em função da pandemia. Nós queríamos fazer aqui em Morro da Fumaça já desde o ano passado, inclusive, para você ter uma ideia de como nós não queremos saber de política, tá? Porque a SIC, ela é uma entidade política, mas não é partidária. Nós não temos partido. E não queremos saber de partido. Mas nós exercemos uma condução muito forte politicamente. Sim. E o Glauber, e nós falamos isso para o prefeito, nós também estamos junto com o poder público, junto com os empresários, né, junto com a academia, que se tiver, os meios de comunicação, para nós defendermos Morro da Fumaça e aquilo que Morro da Fumaça também precisa de infraestrutura. Numa estrada, entendeu? Na instalação de novas empresas. O prefeito está agora montando aí um polo industrial, né, que ele também vai ter um distrito industrial, vai se em torno de 18 terrenos, se for conversar. Então, nós também estamos juntos nesse aspecto, né? Isso não quer... mas por que não vai para Criciúma, né? Porque não. O papel nosso, assim, ó, nós entendemos que hoje Criciúma é a sede de uma região metropolitana. Em volta dela, nós estamos todos conurbados, nós estamos todo mundo junto. As distâncias são muito pequenas. O nosso principal clube de Criciúma, o Mambituba, está dentro de Morro da Fumaça, né? Só que interessante. Não é verdade? É lá na divisa, entendeu? Estamos juntos ali. Entendeu? Então não adianta nós querer ser bairrista ao ponto de que puxar a sardinha para o município. Não, nós temos que puxar a sardinha para a região. Eu tenho falado com o poder público, com o governador, com o secretário da Fazenda, de que parece que ali em Palhoça tem um muro muito grande, muito alto, que não deixa as empresas ir para cá se instalar, grandes empresas. Né? Mas nós estávamos conversando, inclusive, com o prefeito, de que também o que nós precisamos é de que as empresas que estão instaladas aqui, elas tenham mais apoio. Muitas vezes precisa, simplesmente ali, de 500 metros de um asfalto, de uma rótula, está entendendo? Uma infraestrutura pequena que precisa da empresa. E muitas vezes o poder público não enxerga, não está dando, está entendendo? Então, nós temos que mostrar isso, a necessidade que tem. Isso também de estarmos juntos, dando infraestrutura, porque as empresas estão crescendo muito. O Glauber, por exemplo, a própria empresa dele, ela não precisa vir uma empresa nova, vamos dizer assim. As empresas locais estão crescendo com essa economia. Estão crescendo. Todas estão crescendo. Estão ampliando. Então, porque não veio uma empresa. Não, mas só 10 microempresas, vamos botar, se cada uma tiver 10 em funcionário, dá o tamanho de uma grande. Sim, verdade. Então são coisas que a gente tem que pensar, mas aí precisa dar apoio também. Precisa dar apoio. Eu sempre digo assim, ó, que quando o empresário ele vai lá, ele se estabeleceu e recebeu um CNPJ, para começar, ele viajar de cara a receber um prêmio. Porque ele precisa ter coragem. Para te montar uma empresa hoje, não é verdade? Tu tem que ter coragem, além de ter o investimento, porque não é fácil, entendeu? Nós temos uma legislação que ela exige muito do empresário. Uma legislação trabalhista muito pesada, e tu não pode, muitas vezes, fazer qualquer coisa que daqui a pouco é penalizado. Entendeu? Então, nós temos que estar juntos hoje, tanto o funcionário quanto o empresário, nós temos que estar mais juntos, discutindo as nossas relações, buscando juntos o desenvolvimento. Entende? Então é importante nesse sentido. Glauber, quer complementar o presidente? O presidente foi muito feliz no que falou, todas essas ações que a gente tem que estar junto, tem que estar ajudando o empresariado, né? Nós temos aqui a Genésio Mazon, sabe que corta a cidade inteira, né? A Genésio Mazon basicamente passa pelas áreas industriais do município, as áreas privadas.
A Genésio Mazon, por exemplo, ela está numa situação crítica. E quando que todos se uniram para que a Genésio Mazon tenha uma revitalização, que tenha melhores entradas para as empresas, não teve esse movimento ainda, digo, do empresariado, né? Então, eu acho que algumas bandeiras que nós temos que começar a levantar, algumas bandeiras de melhoria de logística, né? Melhoria de situações de mão de obra. Então, se nós pegarmos logística e mão de obra, já é um bom caminho. Não precisa abraçar tudo, né? Já é um bom caminho para que a gente consiga desenvolver ainda mais a cidade. Como o presidente falou, as empresas da cidade estão se desenvolvendo. Claro que tem algumas que têm dificuldade, mas na grande maioria estão se desenvolvendo. E, às vezes, é muito mais fácil você gerar 30, 40, 50 empregos de uma indústria que já está estabelecida do que propriamente trazer uma nova com 50. É muito mais rápido isso. Esse processo é mais rápido, né? Então a gente tem que olhar isso também, ver quais são as dores e estar trabalhando junto. Eu já vi, só para ter uma ideia, a 442 começa lá em Cocal e termina aqui, na verdade. Tá? Termina na Genésio Mazon. Quantos anos faz que ela falta um pedacinho para concluir? Então foi uma ação, ela só está sendo praticamente concluída agora, né, porque foi dada a ordem de serviço, né? Porque, por exemplo, a empresa Eliane, lá em Cocal, ela estava fazendo uma fábrica nova do outro lado da rua, porque não tinha mais espaço. Ela fez um túnel por baixo da rodovia, e a rodovia não estava terminada, faltava 700 metros, e são 85 caminhões diariamente que saem da Eliane, que passa por outros caminhos, que não a 442, que agora vai passar, para vir, por exemplo, para a BR-101, para levar essa infraestrutura para tudo quanto é lugar. Então, quando Moisés assumiu, infelizmente, assim, sim, nós não temos bandeira política, né, mas o governador, este governador que está aí, ele tem prometido e tem cumprido. Tantas coisas antigas que nós tínhamos, por exemplo, em Criciúma, né, Forquilinha, aquela rodovia deles lá, né, a Jacob Westrup, né? Criciúma, o próprio anel de contorno viário agora, que não está... Ele já deu a ordem, só que falta alguma coisa da prefeitura, uma licença ambiental para concluir. Um centro de inovação nosso lá em Criciúma. A sede do Corpo de Bombeiro, ele teve agora ali, foi só conversar com ele. Governador, assim, está aqui o Corpo de Bombeiro, uma precisão de 3 milhões, não tem problema. Então ele só pergunta assim, onde tem projetos? Aí, na segunda-feira, nós estávamos conversando sobre a Genésio Mazon. Existe já um projeto de revitalização? Não tem. Então, como é que tu vai pedir para um governo do Estado, muitas vezes, se tu já nem um projeto tu tem para apresentar? Então, tem que ter essa organização, na verdade, junto com o poder público, porque muitas vezes o poder público não pode fazer nada, porque nós temos credibilidade, tá? Os empresários, de uma forma geral, sempre tem as exceções, mas as organizações empresariais, CDL, a SIC e outras entidades, têm muita credibilidade para pedir, e são tratados um pouco diferente, porque quando o político vai, aí tem aquela parte que parece que eles vão dividir aqui, qual é a tua cor? Qual é a tua cor, na verdade? Existe aquela divisão entre eles mesmo, né? E nós não temos cor. Nós queremos um Brasil melhor, uma economia mais forte, um povo mais rico, gerando renda, gerando emprego, gerando negócios. Nós queremos crescer. Por isso que muitas vezes nós somos um pouco mal interpretados, até com a própria relação à pandemia. Porque o empresário quer que todo mundo vá trabalhar para matar as pessoas. Não é assim. Não queremos isso, nós também temos familiares, nós também somos gente, não é verdade? Mas nós temos que entender que se nós temos uma crise pandêmica, não podemos criar uma outra crise na economia. Nós estamos vendo, lá no início se pensava muito isso, mas hoje é possível ter essa visão de que, como falasse no início, não é dentro do trabalho que as pessoas estão se contaminando, mas são em outros momentos, inclusive de lazer, né, onde as pessoas estão se contaminando com o vírus, e não com o trabalho, até porque, claro, que a gente percebe. Outro dia eu estive num comércio de Morro da Fumaça, tinha cinco atendentes,
todos com a máscara no queixo. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. Talvez a SIC, nesse sentido, venha trazer um pouquinho mais de visibilidade para os comerciantes também, né? Porque, de repente, por causa de um ou dois, acaba prejudicando todo o trabalho de uma... né? Nós temos sempre nós temos como é que é, o mal médico, nós temos o mal empresário, nós temos em todo lugar, infelizmente sempre tem também, né? Uma outra coisinha, mas de uma forma geral, o povo é bom. Na forma geral, as pessoas estão seguindo esses esclarecimentos, estão procurando. Mas o Glauber, fazer uma perguntinha para o Glauber, eu acho que é importante, ele não pode responder, mas já tem talvez não consiga responder, mas tem uma ideia de. Nós falamos no início aí a falta, de repente, de entendimento do nosso empresariado em relação a esse tipo de organização, que sozinho não dá para seguir, que nós precisamos de parceria, que eu compro material de construção ali, mas o empreendedor vem aqui, anuncia aqui, no caso da TV Sul, né? Tudo isso, então, é uma troca, né? É uma troca. Como é que tu vê isso? E tu, como representante da SIC aqui, qual a estratégia para aproximar os empresários, fazer com que os empresários de Morro da Fumaça, que certamente isso acontece no Brasil todo, né? Mas aqui em Morro da Fumaça, que a gente está faltando muito esse estudo, como fazer como fazer que o empresariado de Morro da Fumaça entenda um pouco mais essa logística de união faz a força? Olha, Beto, existem algumas ferramentas, né? Existe uma ferramenta muito antiga e muito simples que se chama rodada de negócio, por exemplo. Por que não ter uma rodada de negócio anual, uma vez por ano? Não precisa gastar muito tempo. Uma rodada de negócio anual aqui na cidade e fazer com que os empresários até se conheçam mais. Por exemplo, será que todos os empresários sabem da tua audiência, do teu programa, que possam estar aqui fazendo uma propaganda e mostrando o produto, o serviço aqui nesse canal? Provavelmente nem todos saibam, né? Nem todos, verdade. Então, são ferramentas, uma ferramenta simples que a gente pode estar fazendo, né? Numa rodada de negócio geral, talvez as primeiras não dê muito público, mas as próximas vão acontecendo. Isso é uma ferramenta. E existem as demais, né? Que é mostrar que a organização, que o associativismo, ele faz parte do crescimento econômico, que a gente precisa disso. Então, vai muito da conscientização, vai muito também de estar expondo essas situações. Então, por isso que é importante, com essa vinda do Polo, a gente está... né, o presidente já deu várias entrevistas em rádio, a gente está aqui, os portais de comunicação também estão mostrando a vinda. Então, tem que difundir, tem que mostrar, tem que dizer as coisas boas, não podemos só focar no que é ruim. Então, acho que é conscientizar, mostrar, usar algumas ferramentas. Isso não é do dia para a noite, né? Isso vai precisar de um certo engajamento das pessoas, mas esse é o caminho. Moça, pode complementar, Moacir. Assim, só para você ter uma ideia, tá? Só a SIC dizendo que já vai nesse polo, eu já dei entrevistas para muitas rádios da região, entendeu? Para a Rádio Onda Jovem, lá de Forquilinha, para a Rádio de Uruçanga, para as rádios de Criciúma, o jornal está todos os dias falando. Está muito comentado. Exatamente. Então, o que faz isso? Engrandece Morro da Fumaça, não é verdade? E nós que somos daqui também temos que dar nossa contribuição. Não vai ficar esperando sentado, tá? Então eu vou ficar agora esperando sentado, para a hora que o cara da SIC vem aqui falar comigo. Também não, temos que buscar juntos. Uma das experiências que nós queremos trazer, a gente já conversou, nós estamos com um pouco de dificuldade, é a pandemia em função da reunião de pessoas. E por mais que a gente tenha esse meio de comunicação online, mas a reunião presencial, aquela troca, ela é diferente. Com certeza, a nossa reunião de segunda-feira, na criação do polo, que a gente adiou, tá? Vai ficar bem claro, esse polo era para ter sido criado no ano passado, lá em setembro. Né? Depois nós pensamos melhor. Como está muito perto das eleições, pode haver, em outubro ali, né? Pode ter uma confusão de que é uma coisa política. Então vamos deixar passar primeiro as eleições, né? E depois nós vamos trazer. Então, só no fato de nós estarmos ali, nós estamos com pouco espaço, né? A gente tem que buscar um espaço maior para a gente reunir mais pessoas. Então, mas não convidaram, não foi, porque realmente não deu.
Nós temos no SAMAI, ali não podemos colocar mais do que 20 pessoas, né? Você não pode amontoar, tem que deixar realmente o distanciamento. Nós temos que dar esse exemplo. Mas a nossa intenção é trazer a cada mês, pelo menos um empresário grande, médio, de Criciúma, para dar uma palestra, para trocar experiência com os empresários daqui. Trazer a experiência dele, das boas práticas empresariais, entendeu? Se colocar à disposição, não é verdade? Para tirar as dúvidas das pessoas. Nós temos o próprio exemplo, né, do prefeito que ele deu, e que um curso que ele fez na SIC há não sei quantos anos atrás, entendeu? Contribuiu para ele ver uma série de coisas erradas que estava dentro da empresa dele. Então, muitas vezes um curso parece que não dá nada, mas você foi lá e ele disse que... Então, é fundamental. Essa troca de experiência, ninguém... Não estamos aqui para inventar a roda. A roda já foi feita há muito tempo. Sim, verdade. Nós queremos contribuir para aprimorar essa roda. É verdade. Moacir, para a gente encerrar, estamos chegando no final do nosso programa de hoje, dessa entrevista. Como é que vai funcionar o polo da SIC aqui em Morro da Fumaça? Lá no início, tá, nós pensamos em ter aqui uma sede, uma sala. Certo. Entendeu? Isso era um dos principais objetivos. Só que em função da própria pandemia, entendeu? Nós, assim, neste momento, entendemos que a nossa equipe de Criciúma, a nossa equipe comercial, né, ela está visitando então, os empresários, vendo as necessidades, porque nós queremos vir aqui trazer um pacote fechado. Nós queremos ouvir as necessidades e depois, em função, trazer efetivamente cursos, né? Os serviços nós temos. Então, assim, hoje tu quer fazer um certificado digital, muitas vezes a cidade pode ser que tenha, pode ser que não tenha. O nosso empresário lá, a nossa equipe ASIC vai na empresa fazer isso. Então, nós estamos visitando neste momento. Então, vamos conversar agora então com o CDL, a gente já começou uma conversa com ele, que não adianta também tu ter uma salinha com uma secretária lá, para quê? Não é verdade? Porque não tem um local. Ainda não tem. Se nós tivermos a necessidade, nós temos um local, o que nós gostaríamos mesmo de ter aqui era um grande auditório para ter curso todo dia, porque existe essa necessidade. O Morro da Fumaça tem mais de 700 empresas, né, que se instalaram aqui há pouco tempo. Tem pessoas, tem mão de obra que tem que ser qualificada em todos os sentidos, né? Só que nós juntos agora vamos buscar aquilo que é melhor. Então, neste momento, nós não temos uma sede física, mas qualquer empresário que ele quer qualquer informação, qualquer serviço, ele liga na SIC, porque hoje tu ligar o escritório da SIC de Morro da Fumaça para Criciúma vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada, entendeu? Sim. Então, o home office realmente está funcionando muito nesse sentido, mas a nossa equipe já está em Morro da Fumaça aqui diariamente, visitando as empresas, visitando os empresários, vendo a sua necessidade. E no futuro, a gente tem falado assim, quem quer se associar, se associa. Entendendo? Porque hoje em dia está assim, né? Eu vou me associar para quê? Sim. O que é que eu vou ganhar em troca? Está entendendo? Nós estamos vindo para cá sem querer nada em troca. É claro que nós temos que estender os nossos serviços, né? Com o serviço que a gente estende, sempre tem alguma coisa que a gente ganha, porque realmente não tem como bancar. Quem é que banca tudo isso, né? E a gente ganha na alegria de poder contribuir também, né? Claro, porque daí se eu ganho alguma coisa em troca. Só que assim, nós temos que acabar, primeiro, nós temos que fortalecer a nossa representatividade. A cidade precisa estar unida, os órgãos da própria cidade, como aconteceu na segunda-feira, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, alguns empresários que estavam lá, que a gente precisa estender mais, não convidamos mais, né? Porque, por causa do espaço, né? Mas a gente quer agora, correto, aos poucos, caminhar. Eu agradeço muito esse espaço, né? Sabemos dessa grande audiência, né? Que tem a TVR Sul, entendeu? Então, parabéns para ti, que é um guerreiro também. Com certeza. Estamos juntos. Estamos juntos, somos todos guerreiros e estamos juntos para defender o empresariado, né, de Morro da Fumaça, sempre com o objetivo de gerar desenvolvimento socioeconômico, gerar emprego, gerar renda, gerar impostos.
Bacana. Glauber, aquilo que eu não te perguntei, tu gostaria de deixar, por favor, fica à vontade. E muito Beto, obrigado. acho que a nossa conversa foi bem completa, bem boa. Eu agradeço também a oportunidade, terceira vez que eu estou aqui no teu estúdio, Sempre uma alegria. dando uma entrevista. Conto com o apoio teu para que a gente possa estar divulgando, né, os próximos passos, as próximas ações. Com certeza a gente vai estar aqui de novo, trazendo novidades. E é isso, a gente conta com o empresariado de Morro da Fumaça, a gente conta com as instituições, nós temos os sindicatos, nós temos prefeitura, nós temos a Sermoful, nós temos Lions, nós temos um monte de entidades e todo mundo junto aí pode se unir e fazer com que a gente tenha um desenvolvimento ainda melhor. Muito obrigado. Muito obrigado também. Só mandar um abraço para a Deise, né? A Deise está sempre ligadinha lá. A Deise, não podemos esquecer da Deise. Temos a Deise, temos a Julita, que é a nossa diretora executiva, faz um trabalho maravilhoso. E quem está coordenando nos bastidores, aqui juntamente com o Glauber, toda, né, essa infraestrutura de atendimento em Morro da Fumaça. Moacir, muito obrigado por ter vindo e esperamos que tu venha mais vezes aqui. Me convida que eu venho. Muito bem, muito obrigado, Glauber, muito obrigado, Moacir. E a todos vocês, muito obrigado pela companhia. Se você chegou no final da entrevista, não tem problema nenhum, vai nos nossos canais que a entrevista, logo após, fechando aqui essa entrevista, você vai poder revê-la em todos os canais, tá bom? Um forte abraço a todos, até o próximo encontro.